Fazer uma complementação, aproveitando o gancho dele, do Reinaldo, desculpa, Reinaldo, a questão da comida, né? Eu acho que primeiro as pessoas têm que comer em casa, né? Eu estou vendo agora de um encontro que eu participei na FAO, em Roma, e sobre várias políticas internacionais junto à ONU na questão da comida e da fome, né? Porque existe fome e comida, abundância e escassez, né? Gilberto mostra também esse aspecto, né? Não tem uma visão folclorizada, idílica, hollywoodiana sobre a sociedade brasileira, o que é muito perigoso quando existem apropriações da obra de Gilberto com essas visões tão ingênuas e que às vezes colocam em risco até a própria densidade e valor crítico de Gilberto, a sua própria condição de cientista social engajado no seu tempo e na sua história. A fome. 1,5 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. Esse foi o gancho da reunião, né, de um grande simpósio internacional que há um mês e pouco estávamos em Roma participando na FAO. O que acontece? Exatamente isso, a questão da fome, né? Na fome nas relações sociais, na fome. Então, quando se leva a questão da comida para a escola enquanto algo extremamente representado, simbolizado, como um retrato das relações sociais, da estética, das matrizes étnicas, a comida enquanto uma representação, né, e uma construção da cultura, porque o paladar que se tem não é algo biológico, ele é construído nas escolhas que a cultura proporciona àquele povo, àquele segmento, àquela realidade econômica e social. Não é? Nós gostamos mais assim, mais doce, mais salgado. Né? Particularmente, os doces de Pernambuco são dulcíssimos. Dulcíssimos. Os doces da Bahia, apesar de ter um grande ciclo também do açúcar no recôncavo, não são tão dulcíssimos. São doces. Se eu for em regiões mais para o sul do Brasil, são menos doces, mas são doces. Contudo, todos doces. Né? A questão da formação do paladar e da oferta desses materiais. Certamente, enquanto uma moeda de troca simbólica nas relações sociais, na compreensão da cultura, sem dúvida, Gilberto já aponta que é modos e modas, ou seja, como vivo, como me represento, como existo, como me manifesto, como me represento e simbolizo culturalmente, pela roupa, pelo gesto, pela palavra, pela comida. Então, eu vejo que não é um tema isolado, mas uma visão complexa e múltipla desse fator. Eu posso ter como um ponto de vista a comida, a roupa, a casa, ou tantos outros itens, ou tantos outros temas dentro dessa obra. Né? Então, eu acho que tem que se pensar também no outro lado, na fome, né, e na comida. Eu acho que porque a obra de Gilberto é extremamente, inicialmente, bitonal. Casagrande e Senzala, Sobrados e Mucambo, Ordem e Progresso, ó de dentro, ó de fora, não sei o quê. Sempre nisso. Eu escrevi até um artigo no Diário de Pernambuco, quando era articulista, colocando os títulos germinais de Gilberto Freire. Escrevi isso, porque dá a possibilidade. Mas ele colocava um E industrial, não é aquele E. Nisso ele criava uma cisão e criava uma união. Ele era tão sagaz e esperto que na escolha do seu próprio título ou na titulação da sua obra, ele já dava uma sugestão muito mais além do que aquele título pudesse inicialmente sugerir ao seu leitor. Eu quero voltar ao tema da vestimenta, a história da vestimenta. Eu sou a Nelise. Ano passado, retrasado, eu fui a uma exposição aqui no Rio de Janeiro sobre a roupa que se usava no Rio de Janeiro no século XIX. E tinha mais roupas das senhoras. Eu fiquei chocada quando eu vi que as roupas das escravas
o busto, a parte de cima, era larga e aberta, então as escravas andavam com os seios à mostra, ou quase à mostra, enquanto que as brancas ficavam vestidas até o pescoço. Aí eu fiquei chocada. Quer dizer, a gente não sabe como o brasileiro se vestia, porque eu vejo filme americano, outros filmes, e as novelas no Brasil não retratam fielmente como era. Aí eu fiquei pensando, era sensual, era natural? Como que era visto isso? Você viu essa exposição na Casa França Brasil? Foi. Então, eu fui um dos consultores dessa exposição. Eu sei muito bem que exposição é essa. É Mulheres Reais, o nome da exposição. Que falava, vamos dizer, que celebrava no sentido crítico a vinda da família real. Né? A vinda não, a fuga apressada da família real, porque Napoleão estava atrás. Bem, nisso, na verdade, a questão do corpo, o corpo protegido, que é esse corpo da casa, da mulher europeia, da mulher muçulmana, como aponta bem na obra de Gilberto, toda coberta, muito coberta, né? Determina um retrato social e econômico. O serviço da casa, o serviço do eito, no campo, tantas outras atividades, os ganhos na rua de comercializar comida e outras coisas, né, já mostravam um corpo mais, não liberado, mas o corpo possível naquele momento social e econômico. Existe um dado muito importante. No final do século XVIII, tem uma estatística do Porto de Salvador, que foram importados nos últimos anos do século XVIII para Salvador mais de 150 mil panos da costa. Os panos da costa eram os panos feitos na costa. Quer dizer, costa africana. Era uma tecelagem da costa, como se tem inhame da costa, pimenta da costa, palha da costa, buzo da costa. Tínhamos os panos da costa. Então, o corpo não era que havia uma sensualidade, não era a sexualização ou a exibição, era o corpo possível. Então, era o corpo possível do dominado, do dominador, não entrar nesse maniqueísmo já um pouco desgastado, mas olhar que há realmente essa visão do corpo possível. E Gilberto mostra isso. O corpo muito coberto e o corpo muito revelado. E essa exposição mostra exatamente isso, mostrando as mulheres com seus véus, suas mantilhas, seus biocos, seus panos, como eu coloco nesse meu intertítulo, o corpo protegido, panos em movimento. Na verdade é isso. Né? Então, essa exposição ela retratava exatamente isso. As relações sociais, principalmente do mundo feminino, onde se investia muito mais em tecidos, adornos, que no corpo masculino, nesse momento do século XIX, nessa realidade retratada nessa exposição, que trouxe acervo da Espanha, de Portugal, e muitas peças foram relidas a partir dos viajantes, né? Principalmente no final do século XVIII, século XIX, através dos seus registros etnográficos dos comportamentos e dos ofícios, que eram os trabalhos organizados conforme classe social e procedência étnica.